gravando. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é o professor Henrique Meyer, sou professor da faculdade SMG, leciono as matérias de Direito Empresarial para a turma de Direito e também, né, neste momento, estou lecionando sobre legislações empresariais para a turma de ADM e também contábeis, tá? Então, grande satisfação e honra estarmos aqui hoje, uma sexta-feira. E hoje nós vamos conversar hoje, né, justamente sobre o início do direito empresarial. Vamos trazer bastante questões envolvendo o Código Civil, de como que o Código Civil conceitua, né, o empresário, a atividade empresarial, o que é um estabelecimento comercial perante a lei, né, nós vamos trazer também questões envolvendo fusão, cisão, incorporação de empresas, tá? Um assunto bem importante aí que a gente vai tratar. Enfim, pessoal, espero que vocês gostem da aula, uma aula bem interessante, muito importante para o nosso encaminhamento aqui do curso de legislações empresariais para vocês, tá? Acho que é uma matéria fundamental que traz o início da regulamentação da atividade do empresário segundo o que estabelece aí o Código Civil. Então, dando início à nossa querida aula, né, aula 2, hoje tivemos na aula passada um pouquinho sobre as recuperações judiciais, né, trazemos aí uma aula introdutória, comentando um pouquinho da recuperação judicial, que nós vamos reportar também em outra aula, tá? Mas daí de uma maneira mais objetiva, uma maneira mais conceitual, que nós vamos tratar justamente aí quem pode requerer recuperação judicial, o que é um plano de recuperação judicial, o que é uma falência, né? Então, mais oportuna aí, uma explicação melhor sobre recuperações judiciais. Então, já iniciando nossa aula, eu vou trazer para vocês um conceito do Código Civil, tá? O que é um Código Civil, professor? O Código Civil é onde estabelece todas as relações negociais, todas as regulamentações da pessoa física e jurídica, ou seja, o Código Civil é uma legislação com mais de 2.000 artigos que vão trazer as relações civis de toda a vida, né, de todo aí os contextos, os negócios realizados perante as pessoas físicas e também as pessoas jurídicas. E neste momento, tá, nós temos o artigo 966 do Código Civil. E é um artigo muito importante que ele inaugura o chamado conceito de empresário. Se nós formos aí verificar o que é empresário segundo a lei, a resposta está nesse artigo, né? O artigo 966 nos traz o conceito do empresário. Então, professor, o que o artigo 966 traz? Ele traz o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Pessoal, é importante, né, nós estudarmos cada palavra que está embutida aqui no conceito de empresário do Código Civil. Então, analisando o primeiro contexto, ele traz que é somente considerado o empresário aquele que exerce de forma profissional a sua atividade. Além de exercer de forma profissional, que a gente vai trazer o conceito no próximo slide, ele traz que é aquele que exerce uma atividade econômica organizada. E que essa atividade econômica seja voltada para a produção ou a circulação de bens e também, né, de serviços. Antes de ler o parágrafo único do artigo 966, pessoal, eu vou conceituar para vocês o que é exercício de uma atividade profissional, o que é a atividade, o que é o exercício de uma atividade econômica e também o que é exercício de uma atividade organizada aí dentro do nosso Código Civil. Primeiramente, tá? Isso é uma expressão que eu trago de uma apostila da
FGV, Fundação Getúlio Vargas, na qual tem bastante admiração, ele traz que profissionalmente quer dizer habitualidade. Ou seja, o empresário ele deve ter habitualidade no seu negócio. Ele traz um exemplo aqui, uma pessoa que distribui doces, né? Somente pode ser um profissional se ele realmente se dedicar com habitualidade naquela atividade profissional. Ou seja, o empresário é considerado aquele que exerce atividade profissional, daí essa atividade profissional tem que ser exercida com habitualidade. Não pode ser uma atividade esporádica. Perfeito, pessoal? Além disso, o que nós temos aí de atividade, né, segundo o Código Civil, a atividade é o meio, né, é o sinônimo de empresa, ou seja, a empresa é atividade, ou seja, a empresa é onde está contido aí o risco do desenvolvimento do negócio. É na empresa, né, onde nós temos a personalidade jurídica. A partir do momento que a pessoa desenvolve uma atividade profissional, ela tem que constituir elemento de empresa, ou seja, dentro desse pedido de registro do seu CNPJ vai estar embutido um endereço, e esse endereço subentende aí como justamente a sede, né, o domicílio da empresa, onde a empresa vai ter o exercício de seus direitos aí e também dos seus deveres como empresa. No terceiro ponto, né, o Código Civil traz como atividade empresarial, econômica, e diz que a atividade empresarial sempre visa o lucro, né? Ninguém monta um negócio, né? Ninguém investe em uma respectiva aí, empresa, abre um negócio, compra aí estoque, contrata funcionários, se o objetivo não for a lucratividade, né, pessoal? Nós temos que o lucro faz parte justamente dos objetivos do empresário, tá? E por fim, pessoal, organizado quer dizer que há uma organização dos 4 fatores de produção capitalista, ou seja, há uma mão de obra, há um insumo, há um capital, há uma tecnologia ou um know-how, né? Sem esses elementos, não há uma atividade totalmente organizada. Então, voltando aqui ao conceito de empresário no Código Civil, nós temos que é somente considerado pela lei como empresário aquele que exerce de forma profissional a sua respectiva atividade. E além disso, a atividade tem que ser organizada e voltado aí para a produção ou também para a circulação de bens ou de serviços. A grande questão, pessoal, está no seu parágrafo único do artigo 966. O parágrafo único, ele traz uma questão muito, mas muito interessante, na qual diz respeito à atividade intelectual. Ele fala o seguinte: não se considera empresário, olha que interessante, não se considera empresário aquele que exerce profissão intelectual de maneira científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se, ou seja, né, exceto se o exercício da profissão constituir aí elemento de empresa. Nós temos uma menção muito clara aqui no Código Civil, que o Código Civil não aí contempla, né, como um empresário, aquele que exerce uma atividade chamada uma atividade autônoma. Imagina um pintor, um artesão, um músico, né, um luthier.
essas pessoas, elas não têm o desenvolvimento de uma atividade empresarial organizada, uma atividade empresarial aí que contempla o elemento empresa. Um pintor, por exemplo, né? Vamos pegar o João pintor, o João que aí exerce uma atividade autônoma de pintor. Certamente ele não terá um CNPJ, certamente ele não tem uma estrutura organizada, um estabelecimento comercial, uma sede, funcionários, né? Então, nós temos que o artigo 966, parágrafo único, não contempla essas atividades aí autônomas como aí conceituado, né, na condição de empresário. E aqui eu trago uma explicação, né? Olha que interessante. A atividade médica, né? Ele traz aqui um exemplo muito interessante nessa parte. Imagina o consultório de um determinado dermatologista, né? Dermatologista. Ele organiza os 4 fatores de produção? Sim, né? Então ele tem aqui, né? Vamos pegar os 4 fatores de produção, né? Ele vai ter aqui mão de obra, insumo, capital e tecnologia ou know-how. Perfeito. Ele tem mão de obra? Sim. Né, o médico, o dermatologista, às vezes tem a secretária, tem um auxiliar, tem a pessoa que ajuda o exercício da empresa. Ele tem capital? Sim, ele empregou capital, ele alugou um consultório, um imóvel, comprou um consultório, paga a conta de água, de luz. Ele tem insumo? Sim. Né, ele tem aí móveis, ele tem aí os materiais hospitalares, os materiais médicos, sim. Ele tem know-how? Com certeza, né? Esse médico teve uma formação acadêmica, uma especialização, uma residência, enfim, ele aí exerce um know-how na atividade na qual ele exerce no dia a dia. Porém, podemos afirmar que esse médico é empresário? A resposta, né, aliada ao conceito da lei, é não. Porque, embora ele contemple aí os 4 elementos, né, necessários para a consolidação do empresário, né, ou seja, a mão de obra, o insumo capital e a tecnologia, ele exerce a função de forma pessoal. Ou seja, ele possui pessoalidade no exercício de sua função. Ou seja, pelo fato dele possuir pessoalidade, ele não é considerado pela lei como um empresário. Ou seja, aquele que exerce atividade tipicamente intelectual, podemos citar outras e demais profissões, né? Um engenheiro civil autônomo, um advogado, um contador autônomo, um arquiteto, um veterinário autônomo, um designer, um engenheiro de software, enfim, pessoal, várias e várias profissões, chamadas profissões liberais, né? O profissional liberal, um corretor de imóveis, por exemplo, né? Não possui justamente aí o conceito de empresário. O Caio perguntou. Pode falar, Luiz. Vou fazer uma perguntinha, mas assim, o senhor vai colocar disponível depois esses slides aí lá no ABA? Vão estar disponíveis sim, tá? Eu vou fazer o upload lá no aula, daí. Depois da aula eu já lanço a minha aula, eu já lanço o conteúdo lá e já vou disponibilizar isso aí. O Kaique perguntou, professor, todos autônomos? Sim, tá, Kaique? Kaique, é assim, estou trazendo uma posição doutrinária e também legalista, tá? É claro que hoje a profissão, ela evoluiu muito, né? Hoje nós temos uma realidade totalmente diferente do conceito que foi estabelecido lá em 2002, que é quando o Código Civil foi criado. Hoje nós sabemos que a maioria dos profissionais autônomos, eles possuem sim um CNPJ, né, um cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica. Vou dar um exemplo para vocês. Quase 100% dos médicos que prestam serviços para os planos de saúde, ou seja, o médico veiculado aí, né, a Santa Rita, Santa Casa, a Unimed, ele obrigatoriamente ele tem que criar um CNPJ, né, para descaracterizar uma relação de vínculo trabalhista. Hoje, um arquiteto, um engenheiro, vou dar um exemplo, eu tenho um primo meu que é engenheiro eletricista, né? Ele se formou há pouco tempo, é uma profissão muito boa, que está dando muito certo, e ele teve que criar um CNPJ, né? Ele está um contador, criar um CNPJ, porque ele foi contratado por uma empresa através do seu CNPJ, que é muito mais vantajoso a empresa contratar terceiros, né, funcionários através de um CNPJ do que através de um vínculo totalmente trabalhista, né, por conta dos encargos sociais, diga-se FGTS, INSS, então ele foi obrigado a criar aí um CNPJ. Então, esse conceito, é claro que hoje ele muda, tá? O conceito é que hoje a pessoa que obtém o profissional autônomo, né? O Kaique perguntou, todos os autônomos, professor? Né, hoje o autônomo que constitui um cadastro nacional de pessoa jurídica, um CNPJ, ele tem, né, automaticamente o conceito de atividade empresarial. Ou seja, se nós formos aí revisar o artigo 966, parágrafo único, nós podíamos dar uma roupagem nova, né? A lei poderia ser assim, uma lei 2020, né? Não considera-se empresário quem exerce profissão intelectual, aí de maneira científica, literária, artística, exceto se ele constituir aí o respectivo CNPJ. E hoje está muito fácil aí constituir um CNPJ, né, pessoal? Hoje nós temos instituído o chamado MEI, microempreendedor individual. Acho que vocês já ouviram falar disso aí, né? Então hoje, né, não é de hoje, mas isso é de 4, 5 anos atrás, né? Há uma necessidade do governo federal em formalizar respectivas profissões, né, respectivos aí trabalhos autônomos. Então hoje um cozinheiro, um eletricista, um marceneiro, um pedreiro, um vendedor, um comerciante, até mesmo um ambulante, pode, né, perante uma parceria do Sebrae, constituir o seu CNPJ, pessoal. Então, nós temos que, ao constituir o CNPJ, a pessoa ganha como status, ganha aí justamente como o conceito, o enquadramento de empresário. Então, nós temos aqui o profissional liberal, que constitui o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tem justamente aí o enquadramento como empresário. Pessoal, alguma dúvida? Kaique, Luiz, alguma dúvida? Eu vi que o Alexandre entrou também aqui agora, fico muito feliz. Podemos Então, prosseguir? só recapitulando, senhor, desculpa aí interromper aí. Todos, Tranquilo. todos que profissionais liberais sem CNPJ não são empresário. Mas se caso ele conseguir um CNPJ, até a MEI é considerado um empresário? Olha que interessante, Kaique, tá? Eu vou até digitar para vocês ficar mais registrado, né? Todos os profissionais liberais, em regra, não são considerados empresários. Por quê? Né? Eles não têm... porque eles exercem a sua atividade de maneira pessoal. Né? Então, ele tem uma pessoalidade. Quando eu vou ir no médico, eu vou ser atendido pelo doutor fulano de tal, ou seja, eu tenho uma pessoalidade na prestação de serviço. Exceto se o profissional liberal constituir um respectivo
CNPJ. Aí, Kaique, esse profissional liberal que constituir um CNPJ, ele sim será enquadrado como empresário segundo a lei. Perfeito? Beleza, professor, obrigado. Que isso. Pessoal, dando sequência aqui, então, tá? Olha que interessante. Depois eu verifico isso aí, vai estar junto do slide, né? Vamos tratar um pouquinho agora do que a lei enquadra como estabelecimento. Professor, Pode perguntar. desculpa Pode interrupção. perguntar. O senhor poderia recapitular novamente aqui, só para me registrar aqui no meu caderno, quais são os 4 pilares para uma pessoa ser empresário? Perfeito. Então, anota aí, por favor, Luiz. Vamos lá, tá? Empresário para a lei, até eu citei o slide aqui, tá? É aquele que exerce de forma profissional, age com profissionalismo, ou seja, não habitualidade, que possui local físico, que são um dos elementos para você constituir um CNPJ, é ter um local físico, né? Que tenha uma atividade econômica, ou seja, que tenha um intuito de geração de riqueza, que não seja uma atividade filantrópica, que não seja uma atividade sem fins lucrativos, mas sim seja uma atividade econômica lucrativa, ou que vise buscar lucro, né? E que mantenha uma organização na sua atividade, ou seja, mantenha uma mão de obra, mantenha aí insumos, né? Ou seja, materiais necessários para exercer a sua função, que mantenha um capital investido e também que mantenha uma tecnologia, né? Um know-how, um saber como fazer, né? Que é a tradução literal aí de know-how, né? Saber como. Perfeito? Perfeito, professor, obrigado, hein? Que isso. Então vamos lá, pessoal. Prosseguindo, nós vamos trazer aqui o que a lei dispõe sobre estabelecimento comercial. Olha que interessante, tá? Isso está disposto no artigo 1142 do Código Civil. Ele fala o seguinte: considera-se um estabelecimento todo complexo de bens organizado para o exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. Ou seja, pessoal, o estabelecimento comercial não é só, pessoal, a porta do empresário. Quando eu falo que a empresa possui estabelecimento comercial, eu digo que não é só o endereço físico da empresa. Não é só a porta, o domicílio, o endereço, né, onde a empresa está localizada, mas sim diz respeito ao conjunto de bens que essa empresa possui. E eu vou dar um exemplo para vocês. Qual que é o estabelecimento comercial da empresa Uber? Pessoal, a Uber possui uma frota de veículos. Vou dar outro exemplo para vocês pensarem. Qual que é o estabelecimento e atividade comercial da CVC, da companhia CVC, né? Aquela companhia de turismo, aquela agência de turismo lá que tem bastante lojas, né? Que vende pacote turístico. A CVC é dona do hotel? A CVC ela é dona do avião, do ônibus que leva o pessoal aí para as viagens? A Uber é dona dos veículos que carregam os passageiros? A resposta é não. O estabelecimento comercial da Uber não é um endereço onde fica o escritório central da Uber. Não é um endereço onde ficam os funcionários que vão gerenciar o software aí, vão cuidar do suporte do software,
da, né, da Uber. Estabelecimento comercial é muito mais que isso, pessoal. São os elementos materiais, é assim, que é todo o ativo da empresa, os bens imobilizados, o capital, os seus investimentos, os seus imóveis, mas também todo o conjunto aqui imaterial. O que é um conjunto imaterial, pessoal? É o conceito que a iFood faz. A iFood não precisa ter restaurantes em nome próprio para vender alimentação. O know-how, né, o know-how aí da iFood é a sua síntese de dados, a sua informação, o seu credenciamento de restaurantes, parceiros, fornecedores de alimentação. Não é à toa que a gente sempre ouve falar aí que uma empresa, né, que uma startup, que um estabelecimento foi vendido por milhões e milhões de dólares sem ter uma estrutura física. A empresa não precisa ter um prédio comercial para ser considerado estabelecimento comercial. Basta ter esse conjunto de fatores. Isso está muito em voga, muito atualizado no conceito de empresário moderno que nós vivenciamos hoje. Principalmente dado ao fenômeno da pandemia, né, pessoal? Nós temos negócios jurídicos serem realizados sem que a empresa tenha uma porta. Nós temos pessoas ganhando muito e muito dinheiro, como empresários, como fornecedores, sem ter um custo físico mensal, sem ter um imóvel, sem precisar ter uma porta, sem precisar ter justamente aí um prédio comercial. Eu digo mais, eu digo que é maluco a pessoa, o prestador de serviço hoje, que tem uma grande estrutura comercial, que compra um imóvel aí de milhões e milhões de reais e faz várias salas comerciais. Hoje, com o chamado home office, né? Hoje chamado com as novas tecnologias de interação, com as novas plataformas de interatividade, é maluco quem investe em imobilizado, né? Quem tenha essa estrutura de necessidade de estabelecimento comercial muito vultuoso, muito grande, muito aí custoso, né? Então é por isso que esse elemento de empresa, pessoal, estabelecimento comercial, ele é muito mais do que o aspecto material, né? Isso que eu quero que vocês absorvem, né? O estabelecimento comercial para o direito diz respeito também o seu aspecto material e imaterial. Além disso, pessoal, eu quero trazer, né, para vocês, quando eu faço uma venda de um estabelecimento comercial. Então, vamos supor que a Lojas Americanas, tá? Ela vai colocar em venda as suas operações no Brasil. Perfeito? Então, vamos imaginar um contexto aqui. A Lojas Americanas, que eu não sei quem é detentora dos direitos da Lojas Americanas, tá? Não sei se é capital brasileiro ou estrangeiro, não sei como está essa questão dentro do direito empresarial, né? Vamos supor que ela coloca à venda a sua respectiva operação no Brasil. Todas as unidades da Lojas Americanas no Brasil são colocadas à venda, inclusive o e-commerce. A pergunta que eu faço para vocês: a venda do estabelecimento comercial Lojas Americanas está contida apenas nos imóveis que a loja americana possui? Eu estou falando aqui do imóvel Lojas Americanas aqui de Maringá, de Curitiba, de Londrina, de São Paulo. Apenas eu estou vendendo o que esse imóvel vale. O que eu vendo da Lojas Americanas por... Vamos supor que a Amazon quer comprar Lojas Americanas, né, para expandir o seu negócio no Brasil. E quer trocar o nome Americanas por Amazon. O que está em jogo nessa venda? Apenas o material ou também o imaterial? Alguém arrisca aí, pessoal? Eu acho que tá, tipo, tudo à venda, né? Tipo, o nome. Tipo, vai ser como se fosse a Amazon tivesse comprado tudo, entendeu? A Amazon ser melhor que ele. Eu acho. Legal, Alexandre, legal. Alguém quer mais
arriscar aí uma resposta? Como é que é a pergunta? Se a Amazon compra os estabelecimentos? Não, se a Americanas coloca hoje à venda todas as suas lojas no Brasil, o que Ah, está à venda da Americanas? É apenas é um o conjunto. imóvel, é apenas o terreno, é apenas a loja física, é apenas essa estrutura, ou tem muito mais que isso? Eu acho que é como o senhor falou anteriormente aí, é todo o conjunto de bens materiais e imateriais. Perfeito, pessoal. É bem isso, tá? O Alexandre falou, o que o Luiz falou. O que está à venda, pessoal, é os bens materiais e também os bens imateriais. Até que vocês querem notar o que são bens materiais. Materiais são tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que você pode ver, tudo aquilo que você pode aí, de certo modo, constatar, né? Então, o que é material? A loja física, o terreno, a construção, o estoque. Isso é recurso material, que tem valor, que tem como eu ver, apalpar e pegar. E o que é recurso imaterial? Recurso material é toda a propriedade intelectual da empresa. O registro da marca da empresa junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o site da empresa, a marca da empresa, a publicidade da empresa, os contratos de distribuição, os contratos de fornecimento, os contratos de exclusividade, toda a história da empresa, toda a conquista da empresa, toda a trajetória da empresa. Isso é o recurso imaterial, ou seja, imaterial é aquilo que nós não podemos ver, mas que possui um grande valor. Se eu olhar para uma pessoa aqui, eu falo assim, essa pessoa tem um aspecto material e um aspecto imaterial. O que é o aspecto material de uma pessoa, né? Uma pessoa humana? É seu aspecto físico. A pessoa é gorda, magra, alta, baixa, cabeluda, careca, né? Eu consigo ver esse aspecto material da pessoa. O que é o aspecto material? É a moral, é a ética, é os princípios, é os valores que a empresa, que a pessoa possui, né? E uma empresa possui isso aí. Uma empresa, pessoal, uma empresa de grande porte, de médio porte, ela possui aspectos imateriais. E muitas vezes, quando as pessoas vão vender a empresa, né, eles não levam em conta o aspecto imaterial da empresa. Não levam em conta os atributos relativos aí à história, à trajetória, aos vínculos da empresa. Por isso eu falo isso para os meus clientes. Por isso eu digo, né, para as pessoas que têm empresa. Se você tem uma empresa e você está na sua empresa, eu tenho um exemplo muito típico isso, de um shopping agropecuário que eu atendo, né? E eu falo para o empresário, um shopping agropecuário numa cidade, não vou falar o nome, né? É um shopping que tem voltada para o homem do campo, né? Tem tudo que um produtor rural precisa: semente, fertilizante, bota, canivete, faca, né? Tudo que você imaginar que um produtor rural tenha que ter aí para sua atividade, lá tem, até para sua vida, tá? Botina, calça, jeans, enfim, tudo meio rústico assim. E eu falo pro dono da empresa, eu falo assim, falando de tal, por que você não começa a credenciar os seus fornecedores? Faça um contrato com os seus fornecedores de exclusividade de fornecimento, de mantença de um vínculo, porque isso é o aspecto imaterial de uma empresa. Isso é o aspecto que a gente não vai, que a pessoa que vai comprar essa empresa, se você quiser vender mais para frente, ele vai dar valor. Faça um contrato de locação do seu estabelecimento de 30 anos. Porque quando você precisar vender a empresa, a pessoa que comprar, ela vai ter segurança que em 30 anos ninguém vai tirar ela de lá. Né? Então, isso que são os aspectos aí imateriais de uma empresa, que são muito importantes, que muitas vezes não são valorizados. Só alguma dúvida? Perfeito. Podemos prosseguir? Então, vamos lá, pessoal. Então, eu fiz aqui, né, um resumo
do que é empresário, empresa e estabelecimento, né? Empresário é aquele que exerce atividade empresária, 966, CAPT, né, que nós verificamos, de forma organizada, circulação de bens, né, circulação de serviços, que possui um CNPJ. E empresa é a própria atividade econômica organizada, né, que tem aqueles 4 fatores que eu expliquei para vocês. E estabelecimento é o conjunto de bens organizados, né, que eu digo aqui o aspecto material e também o aspecto imaterial da empresa. E agora eu vou entrar numa matéria que eu gosto muito, pessoal, uma matéria, né, uma continuidade que é muito interessante para vocês. Alguém já ouviu falar de contrato de trespasse? Olha que nome diferente. Vou dar um nome bom para vocês colocarem para o cachorro de vocês, ou para uma banda de rock, ou para o filho de vocês, até quem sabe, né? Trespasse. Né? Passe tudo junto, conforme está no slide aqui, né? Não é um passe de futebol, não é aí uma jogada de futebol, nem de vôlei, né? Enfim, pessoal, trespasse é chamada para o direito como venda de estabelecimento comercial. Olha que legal você, né, tiver um colega que está vendendo um estabelecimento comercial, uma empresa, falar para ele, você está fazendo um trespasse. O cara vai te xingar, né? Fala, puxa, você está falando latim, agora grego, né? Que palavra, que estranha que é essa? Não, trespasse é justamente aí a venda do estabelecimento comercial. E essa venda, pessoal, do estabelecimento comercial, ele não depende da anuência dos credores. Olha que importante. Vamos supor que você tem um estabelecimento comercial e, em razão da pandemia, você teve que fazer um financiamento bancário. Você teve que ir lá no banco e adquirir um crédito, um capital de giro, né, um giroflex do Banco do Brasil, que é um produto do Banco do Brasil, muito comum de empresa, né? Tem uns juros absurdos aí. Teve que contratar esse crédito porque você está precisando pagar os seus funcionários, seus fornecedores, né? Então você, a empresa, estabelecimento comercial, pessoa jurídica, tem uma dívida com o Banco do Brasil. E a pergunta que eu faço, será que é necessário para eu vender estabelecimento comercial pedir autorização para o Banco do Brasil? Eu preciso pedir ao Banco do Brasil, eu tenho uma dívida com você, mas eu estou vendendo meu estabelecimento para o fulano. Eu preciso pedir essa anuência, ou seja, essa autorização do Banco do Brasil para a venda do estabelecimento comercial? Alguém arrisca uma resposta aí, pessoal? Bom, Pode falar, Luiz, pode falar. Eu acho que a partir do momento que você faz a venda, eu acho que a pessoa que compra, ela vai herdar as dívidas também, né? Que vão... E legal, cara. Não é herdar, tá? O termo certo, vocês têm a obrigação de saber, fiquem tranquilos, é suceder. Olha o que você falou, muito interessante. A pessoa que comprar, ela vai suceder aí no dever de pagamento das dívidas dessa empresa. E para responder essa pergunta, né, eu falo uma coisa no direito que existe. Nós, advogados, temos quando uma cliente pergunta alguma coisa para nós, a gente sempre fala uma palavra certa. E essa palavra é depende. Porque no direito tem tem uma insegurança muito grande, né? Tem vários fatores aí. E eu falo assim, será que o empresário precisa pedir anuência dos seus credores para vender a empresa? A resposta é depende. Por que depende? E no slide eu trago isso, né? Se a empresa não restar como bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação, ou seja, a eficiência da venda da empresa dependerá do pagamento dos credores ou do consentimento desses. Pessoal, deixa eu traduzir para vocês essa frase de maneira bem simples e bem didática.
Se eu tenho uma dívida do Banco do Brasil e eu tenho meios de pagar essa dívida, ou seja, se minha empresa tem recursos, tem patrimônio, tem estoque, tem possibilidade plenas de pagar a dívida do Banco do Brasil, logo eu não preciso pedir bênção nem autorização para o Banco do Brasil para vender. Mas se a minha empresa possui dívidas, se a minha empresa possuir aí, né, um valor de dívida tão alto que se eu vender tudo que a empresa tem não for suficiente para pagar essa dívida, eu preciso sim pedir autorização para os credores. Entendeu, pessoal? Então, de maneira bem didática, né? Se a empresa tem dívidas e se essas dívidas são menor que o patrimônio da empresa, essa empresa pode ser vendida sem autorização dos credores, sem autorização daqueles que têm direito de receber. Se a empresa tem dívidas e essa dívida for muito superior ao patrimônio da empresa, os credores obrigatoriamente têm que dar o ok para a venda da empresa. Entenderam, pessoal? O que é o patrimônio da empresa? O patrimônio da empresa é aquele que está no balancete, no balanço contábil da empresa, né? Então, lá eu tenho a descrição do ativo patrimonial da empresa. Se esse ativo da empresa for maior do que a dívida, a empresa pode ser vendida sem autorização dos terceiros. Se o ativo da empresa for menor do que as dívidas, do que o passivo, obrigatoriamente eu preciso do aval e da concordância dos terceiros. Ok, pessoal? Entendido? No segundo momento, eu tenho a responsabilidade do adquirente da empresa. E eu vou trazer para vocês aqui, neste quadro, que vai ficar muito mais fácil a nossa explicação. Contrato de trespasse, né? Que é o contrato da venda do estabelecimento comercial. Responsabilidade do alienante. Alienante é aquele que vende. Perfeito? Responsabilidade do alienante é aquele que vende. Responsabilidade do adquirente é aquele que compra. Alienante é o que vende. Adquirente é o que compra. Olha aqui, isso é muito difícil para o direito, tá? Mas eu quero trazer isso bem mastigado para vocês, tá bom? O alienante tem responsabilidade, aquele que vendeu pelas dívidas vencidas e pelas dívidas vincendas. Ou seja, tudo que venceu antes do contrato de trespasse, quem deve pagar é o alienante. Tudo que for aí com vencimento posterior da venda do trespasse, mas constituído antes dos trespasse, é de responsabilidade do alienante. E esse prazo é o seguinte: vencida desde que seja de um ano contado da publicação do trespasse, e vencendas desde que haja um ano contado do vencimento. Vamos dar um exemplo para ficar tranquilo, tá? Joãozinho tem uma loja de R$ 1,99 aqui em Maringá. Sabe aquelas lojas que era muito comum aí, na década de 90, né? De R$ 1,99. E Joãozinho, ele vendeu essa loja para o Pedrinho. Só que Joãozinho, antes de vender essa loja para o Pedrinho, ele contratou lá um empréstimo do Banco do Brasil, contratou outro empréstimo do Sicredi, outro empréstimo do Sicob. E esses empréstimos venceram
antes do contrato de venda da empresa. Se esses contratos venceram, a responsabilidade é do Joãozinho. Perfeito? Outro contexto. Joãozinho fez esses contratos de financiamento, só que as dívidas ainda não venceram, são vincendas. Só que o vencimento dessa dívida é de 1 ano contado. Aí do trespasse, contado do vencimento, ou seja, a responsabilidade ainda fica com o Joãozinho. Tá? Então, o Joãozinho fica responsável no vencimento mais 1 ano destas respectivas dívidas. Por isso, de forma bem aí usual, o povo, né, a população, diz que a responsabilidade da dívida é de 2 anos. Na verdade, não é 2 anos, pessoal. É 1 ano em caso de dívidas vencidas, da publicação do contrato de trespasse, e 1 ano contado do vencimento das dívidas vincendas. Pessoal, alguma dúvida sobre a responsabilidade aqui do alienante, daquele que vende a empresa? O professor, eu estou com algumas dúvidas aí. Então, vamos lá. Tá, vamos supor assim, bom, pelo que eu entendi, mais ou menos assim, vamos ver se está certo. Então, por exemplo, antes de iniciar o processo do trespasse para a venda da empresa, Perfeito. as dívidas anteriores ao início do processo tem, no caso aí, tem responsabilidade do alienante. Antes do processo, aí, em seguida da iniciação do processo de trespasse, as dívidas que foram feitas ali são de responsabilidade do adquirente. Olha que interessante, tá? Então, vamos lá. As dívidas anteriores ao contrato de trespasse são do alienante. Perfeito? Então, assim, se eu, 1 ano antes de vender minha empresa, eu fiz uma dívida no Banco do Brasil, e essa dívida já está vencida, quando eu vender a empresa, a responsabilidade é do alienante, da pessoa que vendeu tem que pagar essa dívida. Perfeito? Professor, aí, pessoal, cortou. Se eu... Falando. Oi, pode falar? O senhor estava ali falando. Cortou? Isso, cortou no meio da... Então vamos lá. Tá me ouvindo agora? Sim. Perfeito, então perfeito. Olha lá. Eu tenho a loja Oba-Oba, tá? 1 ano antes de eu vender a loja Oba-Oba, eu fiz vários contratos de financiamento. E esses contratos venceram antes de eu assinar o contrato de trespasse. Ou seja, eu tenho ainda responsabilidade. Perfeito? Eu tenho a loja Oba-Oba. Eu fiz vários contratos de financiamento. Vendi a minha empresa Oba-Oba. Só que o pagamento das parcelas são aí para o mês que vem. Eu ainda tenho uma responsabilidade perante 1 ano contado no vencimento. Por que existe ainda esse vínculo, pessoal, da pessoa que vendeu? Porque isso é para inibir, né, para proibir fraude de venda de empresa, que pode acontecer. Pode acontecer que uma pessoa, para se eximir, para tirar a sua responsabilidade de pagamento, ele invente uma venda de empresa. Justamente aí para que tenha, né, uma vantagem em cima do credor, da pessoa que precisa receber. Então, a lei, ela, por segurança jurídica, ainda ele fala o seguinte, você vendeu a sua empresa, mas ainda em certas coisas você continua responsável. E essa, em certas coisas, você continua responsáveis, entra aqui nas dívidas vincendas. Eu sei que você contratou a dívida antes de você vender a empresa. Eu sei que essa dívida não venceu ainda. Essa dívida vai vencer daqui 1 mês. Mas mesmo assim, você vai ser responsável
pelo pagamento dessa dívida, pois você aí vendeu essa empresa, eu preciso garantir que essa venda não seja uma armação, não seja um fator para você ganhar uma vantagem. Entenderam, pessoal? Isso é bem complicado, é muito dentro do direito, inclusive, é bem complicado e bem complexo. Nós temos mais vários e vários processos que são discutidos essa relação. Eu tenho um processo de uma loja de decoração, uma cidade, não vou falar cidade, porque a loja de cidade é pequena, se eu falar as cidades, eles vão saber que loja que é, né, se alguém é da região lá, que envolveu esta teoria aí da responsabilidade. A pessoa que comprou a loja, ela não sabia que a loja tinha várias dívidas constituídas. Dívidas com o prestador de serviço do sistema, dívidas com, né, até cheques que foram colocados para comprar estoque com fornecedores, enfim. Eu tive que usar essa teoria do contrato de três passos, da responsabilidade do alienante, para tirar a responsabilidade daquele que comprou no pagamento. Perfeito? Agora vamos... Pode falar. Mais uma dúvida só. Claro, pode falar, Luiz. Tá, então o que a responsabilidade do adquirente, o que ele sucede de dívida no processo de trespasse? Na verdade, o adquirente, ele não vai suceder, ele vai se manter no vínculo obrigacional. Ele vai vender, é a mesma coisa. Eu vou vender a empresa com problema, mas ainda eu não vou ter tirado o problema de mim. Eu não vou vender 100%. Embora eu venda essa empresa, eu ainda tenho um pequeno compromisso, uma pequena responsabilidade perante estas questões. É por isso, Luiz, que um contrato de trespasse deve ser um contrato muito bem resolvido e muito bem elaborado, para evitar, né, algumas distorções. É claro, se eu colocar no contrato as dívidas da empresa e falar o seguinte para o empresário, estou vendendo essa empresa a um preço muito barato. Estou vendendo essa empresa porque essa empresa justamente tem muitas dívidas e eu não quero ser responsável nessas dívidas. E se for um contrato de forma clara, um contrato assim, bem estruturado, é claro que o contrato faz lei entre as partes. Se o contrato for um contrato de boa-fé, um contrato transparente, um contrato que seja aí muito bem feito, é claro que se eu colocar no contrato uma forma diferente, vai valer a forma que foi estabelecida no contrato. Imagina um investidor que vai comprar uma empresa, Luiz, e ele sabe que aquela empresa está cheia de dívida, está cheio de problemas. E ele contrata um advogado, ele fala o seguinte, eu vou comprar essa empresa, mas eu estou ciente que ela está cheia de problemas. E o vendedor está sabendo também. O vendedor fala o seguinte, eu estou vendendo essa empresa é por conta dos problemas que ela tem mesmo. Se eles colocarem no contrato, né, uma clareza, que esse contrato das dívidas, colocarem quais são as dívidas e colocarem a responsabilidade de cada um da dívida, vai valer o que está no contrato. Tá, então basicamente o adquirente ele só vai suceder o que tiver, as dívidas que tiverem em contrato, que ele previamente já saber, então. Previamente já saber, provavelmente se comprometer a cumprir. Entendi, obrigado, professor. De nada. Olha que interessante o segundo ponto, tá? A aula passou rápido hoje, né? Olha que interessante, responsabilidade do adquirente, daquele que compra. Ele é responsável pelo passivo anterior à transferência, desde contabilizado. Aí entra o puxão de orelha para os contadores, né, pessoal? Também para os empresários, principalmente. Se o adquirente comprar a empresa e tiver manifestado lá no livro contábil o passivo, ou seja, tiver declarado a dívida, o compromisso dos empréstimos, o compromisso de pagamento, esse adquirente vai se tornar responsável. Por quê? O livro fiscal, ele tem publicidade, ele traz veracidade, ele traz a situação
real, né, ou deveria trazer pelo menos, né, da empresa. Então é por isso, se o adquirente pega o livro contábil da empresa e vê lá que estão todas as dívidas devidamente registradas, nos vencimentos, os respectivos valores, logo, né, o adquirente vai ter responsabilidade porque ele sabia do passivo da empresa, sabia da dívida da empresa. Perfeito, pessoal? Beleza? Tudo certo. Tranquilo. Beleza, vamos prosseguir então. Mais uns 10 minutinhos aí, nós já finalizamos. Olha que interessante, pessoal. Cisão, né? O que é a cisão de uma empresa? Cisão vem a ser, né, tem ligação aí com separação, né? Cisão de uma empresa é uma separação. Olha que interessante. Empresa ABC. A empresa ABC se tornou uma empresa A, uma empresa B e uma empresa C. E eu trago um exemplo aqui, pessoal. Nós temos que o grupo holandês Philips, depois de 123 anos aí de criação, se dividiu em 2004. Então, nós temos aí que a empresa voltada para a mineração ficou com o nome Philips e as demais empresas tiveram outros nomes. Então, o grupo, né, teve uma cisão que diminuiu as suas despesas em 30 milhões de euros na época. Ou seja, né, a empresa Philips se dividiu, o grupo Philips, né, uma grande empresa Philips, se dividiu, né, em Philips, as lâmpadas Philips, né, que são conhecidas aí no mundo automotivo, são conhecidas também aí na questão de residência, né, muito comum, com a Philips eletrodoméstico, né, Philips televisores, enfim, tivemos uma divisão desse grande grupo empresarial. Então, vocês têm que memorizar que cisão é separação, uma empresa que separa empresas individuais. Perfeito? O que é uma fusão? Fusão é quando a empresa AB se junta e cria aí a empresa AB. Vamos supor aí que uma empresa de telecomunicações se junta a outra. Isso está acontecendo no Brasil, né, pessoal? Vocês sabem que existe hoje uma disputa na compra da Oi. A Vivo e a TIM estão disputando, a Claro também parece que está na briga, de quem vai comprar o patrimônio da Oi, né? Porque a Oi entrou em recuperação judicial e foi sugerido a venda dos ativos da Oi para pagamento dos credores da recuperação judicial. Eles estão brigando aí, né, nesse leilão que está sendo feito da Oi. Então, quando a TIM, por exemplo, comprar a Oi, ou qualquer outra companhia, eles vão fazer uma fusão, vão se incorporar aí a uma fusão. Quem lembra da Claro e da NET, né? A Claro de companhia, uma companhia aí de telefonia, e a NET de internet, né? Se juntaram e criaram a Claro NET, que é uma empresa única. A GVT e a Vivo. A GVT e a Vivo, eles se juntaram, né? Lembra, a GVT tem sede em Maringá, né? O call center aqui em Maringá, emprega aí, né, centenas de pessoas, bem interessante isso aí, né? No João Paulino tem um call center tamanho do mundo lá. Juntaram-se, né? Então a Vivo aí hoje é a GVT e a GVT é a Vivo, né? E aqui nós temos outras fusões interessantes, como por exemplo o Itaú e a XP Investimentos. Engraçado que a XP Investimentos ela anunciava no seu portfólio, né, nas suas mensagens publicitárias, que ela nunca seria um banco, né, que ela não é, ela é muito, muito diferente de um banco. Inclusive, ela vendia produtos que ela fala que o banco não tinha, né, vendia uma expertise que o banco, de aplicação de investimentos, que o banco não tinha essa competência. E ela se juntou com o Itaú, então virou a Itaú, desculpa, não virou nenhum nome, né, mas houve essa união entre Itaú e também XP Investimentos aí. Muito interessante esse ponto, né? Fusão entre a Magazine Luiza e Netshoes. A Magazine Luiza, né,
como chama a dona do Magazine, aquela senhorinha muito simpática lá, esqueci o nome dela agora, ela comprou a Netshoes, né, o grupo Magalu, né, que é o grupo Via Varejo, né, que é um grande grupo de grandes empresas de varejo, né, compraram a Netshoes, né, então uma operação aí de 115 milhões de dólares, operação gigantesca aí, que houve a fusão. Por fim, pessoal, nós temos uma expressão em inglês chamado joint venture, né? Que nada mais é do que um acordo comercial, como se fosse uma fusão de empresas ou de duas ou mais empresas de diferentes ramos ou de ramos distintos, né? Essa joint venture está muito na moda. Tem advogados, especialistas, administradores, contadores se voltando exclusivamente nessa joint venture, né? O Grupo Santander e a Hyundai também criaram essa joint venture aí, na qual criou a Hyundai Capital, né? Então, o Grupo Aimoré, que pertence ao Santander, que faz financiamento, se juntou a Hyundai, que vende veículos, né? E criou aí uma grande empresa de financiamento de veículos para financiar os HB20 aí para a moçada, o pessoal, né? Comprar os carros para facilitar a liberação de crédito e financiamento. Por fim, pessoal, nós temos aí a incorporação da empresa, né? Quando a empresa se incorpora uma à outra. E um exemplo de incorporação é da Sadia, né? Que criou o grupo BRF, desculpas, né? Brazilian Foods, né? Que é uma grande empresa hoje. A Perdigão e a Sadia se juntaram, né? Criaram uma única grande empresa aí. Antigamente elas eram concorrentes e hoje estão na mesma onda. A Ambev também tem várias empresas aí que foram incorporadas, né? Várias cervejas. A Patagônia, tá? Eu descobri até com meu cunhado esse tempo atrás que foi incorporada pela Ambev. Eu não sabia, estava tomando Patagônia no final de semana passada, ele falou, a Ambev comprou a Patagônia, eu falei, não sabia. Enfim, outras cervejarias que a Ambev incorporando, né? No fim é isso, pessoal. Alguma dúvida aí sobre cisão, sobre fusão e sobre joint venture e sobre incorporação? A joint venture é bem parecido com a fusão, tá, pessoal? É igual a fusão aí. O professor, no caso da fusão, lá, quando a empresa se divide, né? Uma empresa se divide em vários ramos. Certo. É isso. Por exemplo, a empresa, no caso, ela é o mesmo dono ou ela se divide mesmo? Fica empresas independentes assim? Na fusão, você fala? Na cisão. Na cisão depende, na verdade, a cisão é assim, é um grande grupo empresarial, vamos supor aqui pensar num grupo empresarial forte aqui, me falaram que ela tem alguém que trabalha na GT Foods, né, não sei se é o Kaique que trabalha na GT Foods? Tem um aluno que trabalha na GT Foods, né? Eu acho que era de outra sala, do pessoal de administração do segundo ano. Pode ser, né? Me falaram na aula passada, por ação judicial. Vamos supor que a GT Foods aqui, uma empresa que vende, né, carne, né, basicamente frango aí para o mercado externo, ela vem fazer uma cisão. A cisão, tu está com dúvida, né, Miguel? Isso. Cisão. Então, a GT Foods vai separar entre GT Foods Nacional, GT Foods Internacional, GT Foods Bovino, GT Foods Frango. Então, ela vai fazer uma cisão. Um CNPJ inteiro vai criar, na verdade, ele vai ser diminuído, ele vai ser desconstituído em parte e vai criar outros CNPJs, né? Separados. Então, ele vai criar segmentos e outras empresas que vão fazer parte da mesma empresa, só que eles vão ter atuação distinta, responsabilidade distinta, entendeu? Ah, sim. Então, fica como se fossem empresas independentes mesmo, então. Independentes, né? Há uma dependência, né? É um grupo empresarial, só que tem a gestão e o CNPJ é individual. Por exemplo, vamos supor que essa GT Foods Internacional pega uma dívida tributária muito grande, uma dívida lá de
100 milhões de reais. A GT Foods Nacional não vai ter responsabilidade nessa dívida porque é outra empresa, né? Embora seja vinculada, é outra responsabilidade. Entendi. Obrigado, professor. Ok, isso eu que agradeço. Pessoal, acho que podemos já finalizar, né? Demos aí uma hora de aula já. Alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão também, cara, que vocês... Não sei se ficou muito corrido a aula, se está bom esse ritmo. Queria ouvir de vocês, né? Se achou que é muito corrido, ou se vocês quiserem um conceito mais mastigado, eu posso trazer no próximo aula, mas eu tento sempre explicar a teoria ligado a exemplos práticos, né? Exemplos aí como eu expliquei para vocês a cisão, a fusão, a joint venture e também a questão da incorporação, né? Essa alteratividade, sim, Kaique, eu vou deixar uma atividade, comentar de forma breve alguns casos de fusão, cisão e incorporação. Bem tranquilo aí, e eu vou fazer o fórum para quem não esteve presente na chamada, e vocês já, Alexandro, Kaique e Luiz, já estão dispensados do fórum já da nossa aula, porque já estão aqui ao vivo, em cores aí, nessa aula ao vivo. Eu agradeço a presença de vocês, sem vocês eu não sei como seria a aula, é difícil, né, dar aula ao vivo sem público, né? Até semestre anterior eu estava fazendo as aulas gravadas, né? Mas daí a direção pediu para fazer ao vivo, então vamos tocar o barco aí ao vivo, acho legal que tem essa interação, beleza? Beleza, professor, obrigado. Beleza, professor, boa noite, boa noite. Eu que agradeço a presença de vocês, um bom final de semana para vocês, até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos, tchau, tchau. Falou. Falou.